Será que vale a pena iniciar no mercado de inteligência artificial e tecnologia? Vamos aí para esse vídeo que tem que ser rápido, porque eu tenho coisa para estudar e fazer. A vida não é que é fácil, mas são muitos assuntos para estudar e tudo tem que ter aquele tempinho ali de você estudar, dar aquela pausa, descansar e esticar um pouco as terras. Então, vamos um pouquinho aqui que a gente vai ficar mudando o cenário, né? Beleza? Como é que vocês estão? Fala, Mérios! Meu nome é Antônio Carlos, estou trazendo mais esse vídeo aqui, falando sobre a tecnologia, inteligência artificial, sobre o fato do mercado também, né, que está mudando. Vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que está se tornando cada vez mais forte no meio da tecnologia, e se vale a pena não iniciar, estudar, quais prós e contras a gente pode encontrar, e também o que eu venho estudando e tendo resultado e noção também. Vamos lá. Então eu vou iniciar aqui, abrir aqui o computador, daí eu acho que dá para ver, para vocês verem. Parece que eu errei. Eu estou lendo estrutura de dados aplicados, né, na verdade. É o livro, né, a disciplina que eu vou estudar. E o que eu posso falar, né, de tudo. Bem, mas antes disso, eu quero que vocês já deixaram o like, os seus comentários também aí, né, às vezes um ou outro deixa um comentário, eu fico dando muitos parabéns para vocês terem essa iniciativa, que ajuda também o canal, e o like também é muito importante. Se você não se inscreveu, se inscreva e deixa o like, porque é o seguinte, o que eu posso falar de real, eu estou estudando a disciplina estruturas de dados aplicadas, apesar que, como eu já fiz curso de ciência de dados, então já tenho bastante conhecimento, mas isso aqui reforça o conhecimento. Hoje em dia, no mercado, conhecer de dados, banco de dados, etc., é de fato essencial. Para não quebrar aqui, já quebrou esse lado de cá, não sei como, mas toma cuidado, né? Essa cadeirinha aqui já não foi muito barata, não foi cara, mas também não foi barata, né? E hoje em dia custa muito mais. Então, eu vou ficar aqui de frente aqui para olhar. E aí, também, eu estou estudando sobre cloud também, uma parceria que teve, da faculdade também, então tem um limite de tempo aí, então eu fico muito... E outra, não é ansioso também a parte e tal, mas isso me fez estipular muitas horas, tal hora eu tenho que estudar, tal hora eu tenho que ensinar tudo, iniciar, por exemplo, a leitura, entendeu? A fase de manhã eu tive que resolver algumas coisas, essas coisas não tem nada a ver com programação, são coisas pessoais realmente, algum documento, alguma coisa do tipo assim, né? E acabei encontrando com alguns amigos, conversando também, porque a vida a gente não pode ficar trancado dentro de um quarto 100%. E à tarde, mas eu já sabia que como eu ia fazer isso de manhã, então eu estipulei que à tarde eu estaria fazendo isso, e como agora eu estou iniciando os estudos, eu iniciei às 2h30, né? Agora eu estou lendo, daí eu leio alguma coisa da faculdade, faço o curso de, por exemplo, de cloud, depois faço outro, que é mais relacionado a full stack, né? E etc. Para que eu possa não só trazer no mercado, mas isso vai impactar daqui para frente, melhorar também a minha lógica e a minha programação em cima disso. E para que eu possa retornar para vocês aquilo que eu já disse no início, aí se vale a pena negar, vamos por parte, dar uma resumida aí. Eu já falei muito nos outros vídeos, aliás, os vídeos aqui só tá mais eu falando, etc, e vocês estão assistindo. Uma salva de palmas para vocês que vêm assistir e tal, mas eu sei que assim como vocês, né, quando eu fui iniciar estudos, né, retomar toda esse gás, eu tenho 23 anos, daqui a menos de um mês já faço 24. Então, cada ano que se passa fica mais complicado, porque você quer ter o quê? A sua independência financeira, poder morar sozinho, e etc. Ela vai construir sua vida, né? Viajar também, é jovem, a gente tem que ir para além, né? Arriscar na medida ali que não vai também te afetar a sua carreira, porque tem muitos que vão extrapolando e essa extrapolação pesa muito na sua carreira e te traz mais malefícios do que benefícios no momento em que você quer realmente construir algo ou que você está precisando. Eu 10 anos, 12 anos atrás, mais 12 anos atrás, 10 anos atrás, quando eu tinha 13 a 14 anos, eu iniciei o curso de inglês. Mas o meu inglês é básico, porque eu também não peguei muito por aí, então a gente vai se esquecendo algumas coisas. Mas eu estou melhorando e estou saindo de um inglês que era o básico.
eu creio que era o básico para um inglês básico. Básico se entende que está evoluindo, em breve se torna intermediário, mas aí só vou ter a certeza na hora que eu tiver algumas aulas assim para falar mais com o professor inglês, etc, estimular. Tem listas de aplicativos também. Talvez no próximo vídeo eu vou testar nessa semana algum desses aplicativos, então aí eu vou colocar aqui também, ver talvez alguns cursos gratuitos e deixar também na descrição para que vocês possam ter esse apoio aí também. E vamos lá. 12 anos atrás, quer dizer, 11 anos atrás, vamos colocar assim, né? Porque eu iniciei meu curso de informática com 11 anos. Eu acho que eu terminei lá por volta de 12 a 13 anos, mais ou menos. Depois eu iniciei. Então vamos lá. Nesse gap, eu fiz programador de game, ou seja, eu usei o Adobe Flash, né? Que a gente fazia esses jogos da internet na Adobe Flash Play, né? Que eles chamavam. Eu usava o Flash para fazer esses jogos online mesmo. Que era, se eu não me engano, ele era mais leve e você conseguia rodar bem. Como eu precisava de uma máquina boa, a gente pede aos pais, né? E claramente. Não obtendo também, como eu não tive esse computador bom, porque também, vamos lá, meu conhecimento era muito vago sobre placa-mãe, sobre RAM, como assim, conhecimento de marca de outro modelo, não me atentei muito a isso, mas eu fiz curso de manutenção e montagem de computadores também, então essa parte aí eu já tinha conhecimento. Mas aí, naquele tempo, o programador estudava muito, entendeu? Tinha realmente, o mercado estava necessitando de programadores, ganhava bem, etc. Começava a ganhar bem. Na verdade, não tinha tanta fama 10 anos atrás assim, não. Né? Vamos ser sinceros. Ganhava relativamente bem, mas se eu não me engano, no começo, o pessoal ganhava um salário. Era um salário mesmo, tipo R$ 1.000, aquele tempo, já era 1.000, acho. Salário mesmo, que eu tenho um tempo que era 997, menos ainda o salário, né? Daqui era 400. A gente tem que estar sabendo mais disso. E como todo mercado, há também a região onde você vive, se demanda mais software, se paga mais, o custo-benefício, não é custo-benefício, mas o quanto você precisa ali para sustentar, por isso que é o chamado salário mínimo, o custo de vida no local, aluguel, etc., comida, etc., transporte e tudo mais. Nessa visão, trazendo para a realidade em qual eu vivi, com o passar do tempo, acho que depois da explosão dos smartphones, vamos ser sinceros, foi que a programação começou a dar uma guinada, veio a internet, o próprio YouTube começou a crescer muito no Brasil e lá fora também, e depois veio as compras online, né, veio startups, gateways de pagamentos, e tudo isso facilitou, né, com as entregas, etc., facilitou com que a gente conseguisse ter segurança em comprar na internet. E antes de comprar na internet era um trabalho muito mais do que hoje. Embora que hoje também devemos tomar cuidado, porque com a IA ficou muito fácil de aproveitar das vulnerabilidades, acessar os dados de outras pessoas, né, e aplicar golpe também. Nessa terceira etapa, vamos dizer o seguinte, ficou muito requisitado principalmente o programador Android, né, o iOS, e o Nokia também, com, acho que é o Windows, não sei qual sistema se dá para celular, acho que é Windows também, da Microsoft. Entendendo essa lógica, nós temos várias áreas da tecnologia que ao passar do tempo se tornou uma coisa separada. Por exemplo, antigamente existiu o full stack, depois, por volta ali de 2018 mais ou menos, foi que teve a separação, né, o QA, o back-end, o front-end, assim, no mercado, que começou, né, a dividir isso daí. Porque antigamente o cara era full stack, o cara tinha que entender HTML, CSS, né, uma linguagem que era ou Java ou C#, ou C++. Então você tem que saber uma dessas linguagens de programação que era bem falada. Hoje, olhando e prestando bastante atenção, se vale a pena, o mercado de hoje mudou. O mercado de 2020 era um mercado onde eles estavam fazendo reservas de programadores. Então, quem não sabia direito, entrava na Google, né, tinha muitas empresas que, você entra aqui com 3 meses, você não precisa pagar. Você sai daqui ganhando R$ 3.000 em 3 meses e você paga depois e você estiver ganhando com valor. Muitas das vezes era um valor que era muito mais
da metade do salário que você poderia receber, mas você já começava a trabalhar, ou às vezes não. Então, teve muitos, até nessa época teve, vamos dizer, muitos porém, muitos contras e muitos a favor. Hoje o mercado teve que dar uma amadurecida. Hoje a gente tem um conhecimento chamado de engenharia de software e arquitetura de software também, né? A computação sempre foi muito lembrada. Isso foi uma das primeiras cursos que deu origem aos nossos programadores e engenheiros, né, da parte de hardware e da parte de software. Nesse requisito, desde antes de existir o primeiro computador analógico, existia o conceito de inteligência artificial, de neurônios. Já existia esse conceito. Com o passar dos anos 2000, foi que teve os aprendizados de machine learning como o primeiro programa, né, o primeiro machine learning que conseguiu aprender e ganhar de um dos maiores, né, um campeão de jogador de xadrez, né, e depois foi aprimorando em 2008. Então, tem toda essa evolução para quem estuda IA. Eu estudo a própria faculdade de IA, inteligência artificial e machine learning, porque a IA necessitou da machine learning e da deep learning, mas nem toda inteligência artificial é um machine learning, nem todo machine learning é um deep learning, nem todo deep learning é um machine learning, também tem isso. É um pouco embolado, mas se você pesquisar, pode ter uma diferença. Hoje, a conversa no mercado é a mesma quando se iniciou em 2023, dos primeiros modelos de IA, GPT-3, 2.4, 3, e foi a partir do 3 que ficou muito bem conhecido, depois veio o Gemini, e, quer dizer, antes do Gemini veio o BART, né? Depois veio o Gemini, depois veio a Anthropic com o Claude, depois veio a Perplexity, que muitas pessoas não estão usando e tal, que a Perplexity era conhecida por ser a melhor em busca. O Claude Code ficou conhecida como realmente a melhorzinha em código e em outras funcionalidades também. O GPT ali também tinha sua vaga no conhecimento geral, era conseguir fazer tudo, mesmo que não fosse perfeito, mas conseguia fazer algo até relevante, correto? E sobressaía em alguns outros fatores, correto? Nesse quesito, vamos bater a tecla aqui. Antigamente o pessoal não questionava muito faculdade, porque também tinha a questão da escassez, não era todo mundo, não era todo lugar que poderia ser uma faculdade ou dar nível superior. Também tem isso. Houve uma flexibilização, entendeu? E tem neutralidade. Quando você vai escolher uma faculdade, vou trazer para o lado da tecnologia, os outros lados eu não sei muito bem, mas isso também reflete por causa dos outros lados, seja os outros cursos, né, seja da tecnologia ou não. Você tem que olhar a faculdade, né, a sua matriz curricular, para ver se é uma matriz curricular também exemplar, os alunos que saíram de lá, os professores, a porcentagem de cada um deles conseguir um emprego, mas o mais forte. Se sua faculdade tem um convênio com empresas, né, uma parceria ali com empresas, que elas disponibilizam estágio. Tem faculdades, né, eu estou na Unicesmar, mas, cara, por ser um tecnólogo, eles não dão muito assim um apoio, entendeu? É mais por conta do aluno, porque não é obrigatório. Não sei na outra, mas se eu não me engano, a FIAP, por exemplo, né, que é bem dita assim, e é uma das que eu sei, né? Tem outras também que tem uma parceria e elas conseguem pôr, né? Mas aí eu também não sei se no caso do tecnólogo elas têm também esse apoio, essa ajuda, né? E relativamente com empresas boas e startups também. Daí fica para a gente procurar startups, empresas que aceitam estágio. Já você cai na onda ou híbrido ou presencial ou remoto. Dificuldade maior, remota. Dificuldade meio menor, híbrido ou presencial. Então, no mesmo patamar. Nessa evolução, na verdade, no tempo de hoje, atualizando tudo isso, quando eu me tornei acadêmico, né, e graduando em inteligência artificial e machine learning, há 1 ano, 2 anos atrás, eu percebi o seguinte: não tinha toda a oportunidade que a gente vê hoje direcionado a IA. Relativamente, tem menos de 1 ano, acho que foi nesse ano que iniciou os bacharéis em inteligência artificial, ou ciência de dados. Você não vai fugir muito da área de dados de IA, porque um precisa do outro.
Não é infelizmente, mas felizmente sim. E um programador está precisando saber dados, queira ou não, banco de dados, etc. Então não tem como você fugir disso. A questão aí é a área que você vai escolher. Quais as áreas que estão sobressaindo? Dados, full stack ali com IA, um engenheiro de IA. Você praticamente vai ser um full stack que vai entender muito mais sobre inteligência artificial do que outros. Sendo um engenheiro, é quase um engenheiro de software com IA. Mais ou menos isso, não estou dizendo que é isso, porque vamos para a quarta parte aí que vocês vão começar a entender o que foi dito em 2023 e que hoje se mostra ser a tendência do mercado, depois dessa bolha estourada e do hype. Depois dessa bolha estourada, disse assim, a conta não fecha, vai ficar mais caro, e aí vamos pro padrão. Não é nada garantido, mas é uma coisa que já existe, e eu acho que é o muito mais correto. Vamos lá. As faculdades de inteligência artificial, nesse tempo, eu estou estudando na Unicesumar, né, como eu falei a vocês, por causa do custo-benefício, isso é uma realidade. Por que queira ou não, mais barato do que você pagar um curso, entendeu? Você vai estar com a graduação lá. Você vai estudar por fora, claramente. Você vai ter um diploma, você pode fazer uma pós-graduação e um mestrado. Porque eu friso assim, pós-graduação é uma especialização, mas o mestrado é o tempero ali que você pode entrar em qualquer país, assim, muito, muito mais leve. Entendeu agora? Muito mais leve. Então você pode conseguir. Tem uns problemas. Quando você quer migrar assim para fora lá, você tem que fazer uma juramentação, né, uma tradução ali do seu diploma, etc. E tal, juramentado. Tem tem esses aí, esses mais questão assim, que é um burocrático, é complicado. Mas voltando para a parte que eu acho que todo mundo quer saber da inteligência artificial, AI. Aí o que a gente entra? Vamos lá. Ciência da computação. Se fosse eu, sabendo que cibersegurança está crescendo, etc. E quem sabe mexer com inteligência artificial, com todo esse esquema de agente, etc. E tal, conseguir resolver a bucha que vai vir devido à criação de código de sites, etc. Muita demanda de código. Conseguirá realmente surfar uma onda que talvez gere muito mais dinheiro do que nós estamos esperando. E aí vem, você vai iniciar, saiba qual área você vai entrar. Pelo menos tenha uma noção, cara. Ah, mas eu não sei, eu quero falar. Pronto. Lógica de programação, escolha uma linguagem de programação. O Python, pronto. Você vai ter que chegar até o intermediário com ela. Pelo menos o intermediário com Python. Você vai entender Python primeiro, você pode aí estudar outra, depois você pode estudar outra. Você cria umas 2, 3 aplicações com Python, 3, entender aqui meu código, pede até para a própria IA produzir código, você analisar os códigos, etc. Tentar entender, é uma dica favorável a você. E com isso, você já tem o quê? A porta de entrada na programação. Porque você já consegue entender essas partes. Aí depois você vai ter programação orientada a objeto, né, que já é um livro intermediário, banco de dados, você vai conseguir saber alguns comandos SQL, entender, etc., saber um pouco de cibersegurança, como é que se faz isso aquilo, protocolo da HTTP, e abaixo o Linux, o Kali Linux, né, e entende um pouco sobre rede, então tem como entrar em fazer o web scrum, né. Então, veja que isso daqui é um enredo muito decisivo. Quando eu entrei, eu tinha esse conhecimento básico, programador de jogos, web, que é o front-end, back-end, full stack, dados, engenharia de dados, mundo de dados, cibersegurança, etc. Blockchain, o mundo da blockchain. Eu digo, pô, né, criptomoeda, etc, blockchain e tal, pô. Então, tá vendo? Aí vem os cargos, e cada uma delas tem pelo menos 10 profissões dividida. Do QA, né? Qualidade de software, né? Teste de qualidade de software. E aí você nota o quanto é vasto a área. E aí, Antônio, eu entrei agora, mas estou em dúvida. Bacharelado, tecnólogo, uma dica. Você quer ter tempo? Você acha que consegue, daqui a um ano, está preparado para um estágio? Você vai escolher um tecnólogo de 2 anos e meio. E aí? E as vagas tem perto para você consegue fazer presencial, você vai querer remoto também. Então se preparem, porque remoto é muito complicado. Até hoje eu estou tentando. Entendeu? E iniciei desde do ano de agosto procurando estágio remoto. Até agora.
Não está sendo fácil. Se tivesse de 4 anos, talvez ainda, se eu ver que é vantagem, na mesma faculdade, né, que eu posso pegar algumas ali, fazer um bacharelado, eu faço. Mas tudo vai de você. Porque é o seguinte, é 4 anos, então não vale a pena. Eu digo, cara, uma matriz curricular ali, tu vai pedir, inteligência artificial, dados, né, pega ali uma engenharia de software também, você tem que ir nela, correto? Claramente, no 4º ano, você vai ter que fazer o TCC, vai ser uma aplicação, etc., um aplicativo e tal. No tecnólogo você não tem isso, são curtos, 2 anos e meio. Pode ter também a chance de você ingressar mais rápido no mercado de trabalho, entende? Você pode fazer uma pós-graduação, terminou o tecnólogo, você pode fazer uma pós-graduação ou um mestrado, e pode também, tanto na pós-graduação como no mestrado, iniciar um estágio, pode ser também. Ou você pode entrar com seus projetos como júnior. Não, vamos colocar você aqui nesse primeiro dia como estagiário, depois a gente vai efetivar você como júnior. Tem diversos fatores. E aí você tem uma caralhada de outras situações que se chama rede social, você tem que estar à vista, né? Você tem que começar a pesquisar como você chega perto, recrutadores, comunicação. Então, a área de tecnologia não virou mais hard skills, tem as soft skills. Comunicação, trabalho em equipe, adaptabilidade, e aí são outros 500, né? Que é o parte comportamental seu. Proatividade, e lá vai aquela área de coisas. O que hoje está acontecendo no mercado? Deixa o seu like, comentário, escreveu aí no médio. Deixa o sininho ali para todas as notificações. Pô, é um vídeo bastante aproveitoso que vocês vão levar. E justamente eu estava começando assim, pô, eu não sabia nem o que gravar, mas não foi devido nem nenhum comentário, etc. Mas foi uma questão seguinte, cara, por que eu não falo? Porque eu tinha que falar sobre o processo em que eu estou vivendo e a minha vida. Não é questão sobre o outro, mas é questão tipo, cara, vamos trazer mais informação ali, detalhado dos prós e contras. Isso englobando o mercado atual, que agora, nessa última parte aqui eu vou falar, que em 2023, quando eu iniciei o meu, assim, os estudos mesmo, vendo como AI, etc. Rapaz, isso daqui é interessante. 2020, no final de 2024, em outubro, eu iniciei o estudo, a primeira aula. Foi em outubro. Dia 3, se eu não me engano, de outubro, foi que eu adentrei e assisti a primeira aula do curso superior de tecnologia de inteligência artificial e machine learning, onde que a primeira disciplina foi lógica de programação e algoritmos, e a segunda foi programação, Python, linguagem de programação, o nome da disciplina, e foi a Python. Depois acho que foi matemática aplicada, foi lógica proposicional, aí vem mais outros ali, outros 500 também. Depois aí, no meio do mês de 2025, criei o canal e iniciei os cursos por fora. Grande isso, né? Mas vamos lá. No mercado atual, fala-se que as empresas terão sua inteligência artificial, seus próprios servidores, para cada empresa. Por quê? Via custo-benefício, era melhor você ter uma IA local com seu servidor, sem ser conectado na rede, com os seus dados e seguranças ali e tudo, muito mais barato do que a IA que a gente tem ambos hoje, por aí, do que as outras APIs. E que o open source ia votar com mais rigor, que hoje está apacado. Convenhamos, isso demonstra que pode se tornar uma realidade. E que hoje, em algumas situações, é muito melhor. Então, falando sobre isso, ter uma IA local, porque aí você vai precisar de uma infraestrutura, né? Você vai precisar de um dev que conhece infraestrutura, hardware, o software também, já tudo e tal. Vem a parte de segurança, vem um engenheiro de IA realmente, junto com dados e inteligência artificial para cada um. Né? Então vai ter níveis para cada tipo de empresa em usar e automatizar. E em alguns fatores se tornam mais barato um programador
ou um engenheiro de software, entendeu? Júnior do que um programador, do que apenas a IA, por exemplo. O IA fica muito custoso. A gente sai de uma coisa que não é muito saudável para algo que não é realmente mais saudável, que é a tokenização. Não é muito saudável dizer que você, pela métrica que você está usando token. Pô, você pode fazer, né? Você pode desperdiçar ali muitos pontos, muitas vezes, e repetir, ajustar muito e aí não trazer aquele benefício que ela poderia trazer. Então vai ser dinheiro gasto, tempo gasto e decadência. O que pode aumentar pode até duplicar a perca. Também tem isso. Mas é muito interessante, né, que o mercado hoje está falando sobre isso. Por quê? O investimento acaba, né, a pessoa investe enquanto está naquela empolgação, passou 1 ano, 2 anos, o investimento e o retorno não foi isso, porque não trouxe nenhum retorno aí para as empresas maiores. Então isso não é totalmente bom. E por causa do mercado que já foi inflado devido a 2020, teve que demitir um monte de devs, alguns profissionais chamam de devs chinelinho, né? Ou devs que realmente não eram nem júniors, para ser sincero. Mas o mercado antes que precisava de 100 mil, 200 mil novos programadores, virou um mercado que seria substituído por IA e que quem tá perdendo os seus empregos e etc. E hoje vem a notícia que não é bem assim, mas se atende. Você vai ter que saber muito mais do que sabia antes. E vai ter que saber sobre IA, modelos, processos e como você resolver também os problemas que a própria IA causa e que as pessoas causam também. Então, solucionador de problemas, você vai ser arquiteto e engenheiro de software, ou arquitetura e engenharia de software, você vai ter que conhecer. E dados também, e segurança também. Então, voa lá. Essa é a grande cereja do mercado. Aí eu volto naquela pergunta, será que vale a pena entrar na faculdade de IA, estudar IA? Então, o custo-benefício para você consegue bancar? Entendeu? Você tem algum apoio? Você já procurou sobre isso? Entendeu? Você já escolheu o que você vai estudar? Tem cursos gratuitos, você não precisa pagar mais. Então, certificados. Você vai estudar inglês. Você sabe se programar, tem uma rotina ali de encaixar a sua faculdade, desses outros estudos, para fazer projetos reais. Entendeu? Então, para mim, vale a pena. Mas pensando o quê? Que o mercado pode levar um tempo, 1 ano, 2 anos, entendeu? Para que realmente esteja aberto para programadores júniores, entendeu agora? E quem já tem mais experiência, faz projeto, etc., pode pegar freelancer, pode entrar numa empresa assim, como um júnior, um iniciante, um estagiário também. Está mais difícil agora. Para mim tá, isso eu não posso deixar de dizer. É muito complicado. Mas é isso. Talvez para você vai ser bom, ou mais dificultoso, mas é isso. Quem entrar mesmo no mundo da tecnologia, saiba que é 1 ano a 2 anos, pô, de estudo real. E você vai ter que estar para estar pronto, porque você está iniciando hoje, cara. Não adianta dizer, você vai usar a inteligência artificial, vai te ajudar muito. Fazer seus primeiros projetos, começar a compreender, entender, isso é uma mão na roda. Mas, e esse mas o tempo é necessário. De se pensar e de se planejar. Correto? Mas se for para dar um apoio, ou faça, em cima das suas condições, mas faça. Se você tiver outra vocação, estude primeiro suas qualidades, no que você é bom, a sua vocação, e vai para isso. Porque até na área da tecnologia você pode ter uma vocação mais para a área de dados do que para engenharia de software, ou para a área de cibersegurança. Valeu, números, fique com Deus e até a próxima.